Começa agora, Nosso Bairro, com Eduardo Cruz. Meus amigos, aqui é o Eduardo Cruz no programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz, na Rádio Life FM. Você que está nos acompanhando aí no seu carro, dirigindo, voltando do trabalho, nessa sexta-feira, agora à noite, depois de ter trabalhado toda a semana, depois de ter trabalhado o dia inteiro, aguardando o fim de semana, mas ainda antenado nos assuntos da cidade, da região central de Campinas. Que prazer estar aqui com você, podendo contribuir para a sua vida, para a vida das pessoas da nossa cidade. Você que está na sua casa, já preparando, descansando, preparando para o fim de semana e aproveitando das músicas da Rádio Life FM. Você que me acompanha nas minhas redes sociais, seja num outro dia, mas que acompanha nosso programa, você que traz informações para a gente, você que acompanha a vida do centro da cidade, você que trabalha pelo seu bairro, pela sociedade, faz com que as pessoas tenham um dia a dia melhor. Esse programa é feito para a gente dessa forma que contribui para a sociedade. A gente, repito, está na rádio Life FM 97.7, toda sexta-feira às 20 horas. E você pode contribuir mandando sua solicitação, sua demanda, sua crítica, sua opinião, para que a gente possa abordar aqui no nosso programa, que é muito importante. Lembrando que a gente aborda no primeiro bloco temas como a zeladoria. Temas que a gente aborda são exemplos: buraco na via, se tem na sua rua, na avenida que você frequenta, um buraco que está faz muito tempo, você vê um desnível muito grande na pista, pode falar com a gente, que a gente faz um ofício para a prefeitura e tenta resolver. Outra questão relacionada à zeladoria, muitas vezes as pessoas perguntam: Eduardo, mas o que é a zeladoria? É o zelador do meu prédio? Não, zeladoria na gestão pública são esses serviços públicos, seja o buraco na pista, uma poda de um mato numa praça. Você na sua praça, na frente da sua casa, no seu bairro, está precisando de uma poda? Você já ligou? Ainda está difícil conseguir de uma forma um pouco mais rápida? Liga para a gente, quem sabe pelo programa da rádio a gente possa ajudar para que as coisas possam ser feitas de uma forma mais célere. Você sabe que a prefeitura tem um contrato, ela tem muitas praças para fazer, para podar, tem a chuva, época de chuva cresce rápido mesmo, a gente entende a gestão pública, mas nós estamos aqui exatamente para isso, e eu peço a sua participação. Você mande a sua demanda, veja a praça, fique atento se o mato está alto, se o buraco na pista existe, aí já faz muito tempo, se algum carro bateu nesse buraco e acabou a suspensão quebrando, teve um prejuízo para um cidadão, tem que ser resolvido, e a gente está aqui para ajudar nessa questão também. Outro exemplo de zeladoria: galho. A gente vai, inclusive, abordar uma árvore, um galho que caiu e danificou um veículo. É um dos temas que a gente vai falar hoje. Mas aquela poda em V que muitas vezes fazem, prejudicando a árvore na nossa cidade, tantas pessoas reclamam da poda em V. As árvores que já em outros anos na cidade aqui a gente já viu que pessoas se machucaram, até teve uma tragédia em um parque público relacionado a uma árvore que caiu devido à grande quantidade de chuva. Então é uma atenção muito grande nossa também receber essa demanda. Se você viu que tem alguma árvore com galho podre, avisa a gente, porque muitas vezes isso passa, são muitas árvores, é um perímetro muito grande para a prefeitura ela fazer o cuidado disso tudo, então muitas vezes ela precisa de receber essa solicitação, e muitas vezes programas como o nosso bairro, com Eduardo Cruz, a gente pode acabar cobrando e alertando a prefeitura, para que ela tenha acesso com mais facilidade a essas demandas, e aí é só ir lá e resolver. A gente está aqui para isso, para fazer um ofício, inclusive, para que a prefeitura possa
atender mais rapidamente. Outro exemplo, além do mato alto, além da poda de um galho, além do buraco na pista, iluminação pública faz parte da zeladoria. Porque muitas vezes a iluminação pública, se você tem uma lâmpada queimada, aquele lugar, aquele espaço daquele poste, acaba sendo um espaço mais facilitado para que haja um crime, um roubo, um furto. Então, fique atento. Se você, no caminho da sua casa, está dirigindo ou a pé, está escutando a rádio Life FM e você reparou que tem algum poste cuja luz, a lâmpada, não esteja funcionando, te peço para que você encaminhe, seja no Instagram da rádio Life FM, seja no meu Instagram pessoal, @eduardocruz.cps, seja também no Facebook. A gente está recebendo muitos comentários no Facebook. Quero agradecer as pessoas que acompanham o nosso programa no Facebook também e no meu YouTube. O YouTube pessoal, meu Eduardo Cruz, que também muitos comentam sobre algumas demandas. A gente está a par de tudo isso que está acontecendo, está recebendo. Tem uma curadoria do programa que a gente escolhe os principais demandas que a gente vai apresentar aqui no programa, mas é necessário que cada vez mais as pessoas participem, não só por causa desse programa, mas é importante que você participe da vida do seu bairro, participe da vida da cidade. Só com essa participação que a própria gestão pública vai alcançar novos níveis de excelência, porque é muito importante a participação popular. Assim gera a vontade política, assim gera o resultado, a resposta das necessidades. E a gente está aqui para isso. Dito isso, meus amigos, disso a importância da sua participação, enviando as solicitações, demandas e críticas, inclusive, eu quero comentar sobre o primeiro item aqui, que foi uma árvore que caiu em cima de um Monza, na rua Doutor Emílio Ribas, em pleno Cambuí. Isso foi durante o dia, na parte da manhã, o carro estacionado na via, graças a Deus não tinha ninguém, ainda bem que as pessoas não estavam no carro, mas teve um grande prejuízo, amassou todo o teto, quebrou o vidro, foi um grande susto. Por sorte, não tinha ninguém no carro. Mas essa é a atenção do quanto que a gente vê que é o cuidado nas árvores da cidade. Além da necessário plantio de novas árvores, e aí escolhendo espécies que possam ser plantadas, que respeitem a calçada, que respeitem a fiação do poste. Isso é uma questão que é uma evolução que a gente vai acompanhando de forma gradual, mas as atuais árvores, elas precisam ter todo o cuidado, porque a gente percebe um período de extremos climáticos. Quando chove, cai o céu. Quando faz seca, é aquela seca histórica de que há 100 anos não existia registrado uma seca tão forte. E quando vem chuva, é a maior chuva dos últimos tempos. Então, isso, para a base das árvores, cujo solo ele fica muito fofo, molhado, e também por causa das obras, muitas vezes dos encanamentos que estão passando, às vezes até a ausência de muitas árvores próximas, porque a gente sabe que as raízes se entrelaçam para dar uma sustentação nas árvores. A árvore sozinha, ela só tem a raiz dela para poder se manter, vem a chuva, o solo fica mais fofo e muitas vezes cai naturalmente uma árvore. E outras vezes é por causa de galhos, os galhos maiores que estão podres. Então, é necessário uma política de averiguação constante nos galhos, cada vez mais. Essa é uma demanda que assim, para o cidadão comum, para o grande público, acaba sendo uma demanda nova. A gente não escutava falar antigamente da necessidade de você avaliar, estudar,
e ter que, de repente, podar preventivamente muitas árvores e galhos, mas isso existe. E em paralelo a isso, a essa necessidade de fazer essa prevenção, a gente sempre vai estar atento quanto a essas podas drásticas. Existe um meio termo e a gente precisa alcançar esse meio termo entre a necessidade de se passar em todas as árvores, ter um monitoramento contínuo do máximo possível de árvores no município e, ao mesmo tempo, evitar a poda drástica. Isso é muito importante, porque o município encontre esse meio termo e nós, o programa, a gente está aqui para ficar atento quanto a isso, receber as demandas, tanto das pessoas que estão olhando aquele galho. Sabe quando você sai da sua casa, está ventando, e você vê aquele galho balançando, e aquele galho que todos os outros estão verde, e só um que está justo para cima da sua garagem, é aquele galho que você está olhando, que ele está podre. Você está olhando, aí você liga para um 156, e o 156 demora para responder, e você está vendo aquele galho, de repente dá aquela chuva forte, você já olha para a garagem para ver se aconteceu alguma coisa. É essa a situação que a gente solicita para que você fique atento, não apenas na árvore na frente da sua casa, mas na sua rua, no seu trajeto, na avenida do seu bairro. Olha os galhos que estão precisando de uma manutenção, aí, de uma poda, isso manda para a gente. Manda para a gente que a gente faz um ofício e a gente cobra aqui na rádio para que possa ser resolvido esse problema. Mas também, sempre que você vê uma poda drástica, uma poda exagerada, recentemente, inclusive, a gente viu nas redes sociais uma pessoa que filmou uma poda drástica de uma árvore bonita num dos bairros da cidade. E aí a gente fica, bom, por que podou tanto? Era necessário isso? Qual que vai ser o replantio disso? Então, tanto de um lado quanto de outro, a nossa função é receber essa demanda, avaliar, cobrar e também pensar junto da prefeitura, pensar junto com a prefeitura, o que a gente pode fazer para ser o mais assertivo possível, para que você encontre o timing certo das podas e também não seja exagerado, que também encontre aí a quantidade certa para que o remédio não vire veneno. Tá certo, meus amigos? Esse é o nosso, uma ação muito importante do nosso programa e contamos com a ajuda de vocês. Agora, falando em ação da prefeitura e ação da prefeitura que precisa ser em toda a cidade, nós sabemos que houve a licitação das lâmpadas LED, né, dos postes públicos. Fez uma licitação, a empresa ganhou para que faça a troca de todas as lâmpadas dos postes da cidade. Isso vai ser muito importante. Primeiro, para que haja uma redução do consumo da energia elétrica da prefeitura, que ela paga essa iluminação pública. E se você trocar da lâmpada antiga para uma lâmpada moderna, existe uma economia muito grande nisso. Mas, na ótica da população, a população precisa ficar atenta, né, se isso está sendo feito sem pular lâmpadas, está sendo feito de uma velocidade a contento, se as lâmpadas estão sendo bem colocadas, se as novas, de repente, se tem algum problema, a troca está sendo feita de forma célere. Então, nós fizemos um ofício para a Prefeitura, para a Secretaria de Serviços Públicos, que faz a gestão desse contrato, para que a gente possa acompanhar mais de perto toda essa evolução das lâmpadas. Isso, da troca das lâmpadas, isso é muito importante. Foi uma bola dentro da Prefeitura. A Prefeitura ter feito essa licitação tirou do poder público esse serviço, acelerando todo esse processo, mas a empresa privada tem que agora atender a contento. E ela só vai atender a contento se a própria população cobrar. Porque se não houver cobrança, é natural que a velocidade acabe caindo.
a gente já teve uma sinalização da Secretaria de que a troca das lâmpadas seria feita da região central para fora, expandindo, então se iniciando do centro essa troca, mas o pessoal está dizendo que sabe onde está, que uns vê, outros não vê, não percebeu que trocou e etc., porque a luz LED moderna ela é mais branca, a anterior é amarelada, mas a gente precisa acompanhar isso. E, em paralelo a esse crescimento da troca da região central para fora, também existe de fora do bairro para dentro. E eu acho, inclusive, que foi uma ação muito inteligente do poder público, que eles decidiram ser democráticos, partindo do centro para os bairros e também, da mesma medida, dos bairros para o centro, para ir se encontrar no meio. Eu acho que isso foi democrático, respeitou quem mora tanto na região central quanto na periferia da cidade, e isso é importante. Foi uma bola dentro, parabéns a quem decidiu fazer dessa forma, e a gente tem que acompanhar aí essas duas vertentes de implementação para ver se elas estão andando da mesma velocidade, estão fazendo a contento todo esse serviço. Mas parabéns por isso, a gente aguarda aí o momento em que a Campinas esteja, primeiro, pagando uma conta de energia mais barata. Segundo, que a população, quando tem um problema, de repente, com um carro que bateu no poste, que caiu, que seja trocado rapidamente, que a lâmpada seja trocada. E segundo, pela beleza da cidade, pela iluminação pública, pela segurança, por tantos fatores positivos que é com toda essa troca da iluminação pública. E, meus amigos, último ponto que eu queria comentar hoje aqui com vocês é que a gente estava passando aí pela região central, já pelo programa, falando do nosso bairro com Eduardo Cruz, pedindo para que os comerciantes da região central participassem cada vez mais do programa, que demandasse para a gente aí todas essas reclamações, críticas construtivas, demandas, e muitos, todos, falaram sobre o excesso de pichação na região central. E a gente acabou até captando alguns vídeos, e a gente vai fazer uma pílula no Instagram, publicando, espero que você curta, sobre a quantidade de fachadas com pichação. A gente não pode permitir que a região central fique degradada dessa forma. E a degradação ela se dá por diversas maneiras. A gente vê a degradação da região central, primeiro, no número gigantesco de moradores de rua. Esse é um problema, é um drama para as pessoas que estão nas calçadas, nas ruas, é um drama para os moradores da região central, é um drama para a prefeitura, que gasta muito para você manter a subsistência dessas pessoas, e contribui para a degradação da região central. Outra questão que contribui muito é, por exemplo, as invasões de casas, vidros de janelas quebradas, que a gente vê, portas quebradas, a gente vê aquelas malocas na frente dos estabelecimentos. Isso é outra questão que degrada muito a região central. A própria limpeza, o ambiente limpo nessa região central da cidade é outro fator que demonstra a degradação. Mas a pichação, em especial, é um grande problema para a região central, e a gente está esperto quanto a isso. Queremos propor, inclusive, uma proposta que utilizando de tecnologia, utilizando da inteligência artificial para reconhecer antes que aconteça a pichação, que tenha uma inteligência artificial nas câmeras externas dos comércios, para que possa avisar antes da pichação que existe um possível meliante, para que possa ter uma atuação evitando isso. Essa tecnologia já existe, a gente, ao longo dos outros programas, vamos falar cada vez mais sobre ela também. E, meus amigos, indo para o final desse primeiro bloco do programa, quero aqui passar para vocês que o próximo programa a gente vai falar sobre segurança,
vai falar sobre a questão de uma operação policial que houve no Cambuí, que deu o que falar, vários moradores, comerciantes, falaram, o que está acontecendo aqui? Porque aí tem a ver também com invasão. Quero passar sobre isso e eu vou pedir para você escutar um pouquinho da música da Rádio Life FM, sempre agradável, e voltamos em breve para o segundo bloco do Nosso Bairro com Eduardo Cruz. Até mais. Estamos apresentando Nosso Bairro. Meus amigos, estamos de volta aqui no programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz, claro, na Rádio Life FM 97.7. Como vocês sabem, aqui na segunda parte do programa a gente aborda questões de segurança, questões de degradação da região central, a gente fala muito sobre os dependentes químicos e algo que acontece cada vez mais rotineiramente aqui na nossa cidade é a questão da invasão de residências. É algo que acontece rotineiramente. Muitos bairros têm casas que foram invadidas, casas que foram depredadas, casas em que existem pessoas ocupando aquelas casas, sendo que os próprios proprietários dessas residências depois não podem voltar para elas. Aí é uma questão jurídica, etc., que é um grande problema solucionar isso. Mas isso ocasiona o quê? Uma degradação de toda a vizinhança, degradação da estrutura da casa, furto de toda a fiação elétrica, uso de drogas, acúmulo de sujeira, até animais peçonhentos que acabam proliferando quando uma casa é invadida. E houve recentemente uma grande operação, diversas pessoas comentando no Cambuí sobre uma operação policial no Cambuí, na rua Santo Antônio, cerca das 21 horas até meia-noite, das 9 da noite até a meia-noite, em que viaturas da polícia, até caminhão de mudança, foi relatado uma operação relevante numa casa em que existia aí, muito provavelmente, pessoas invadindo essa residência, de alguma forma foi conseguida a reintegração, de alguma forma foi retirada dessas pessoas, nós não temos muitas informações, só que aí fica a grande questão para a gente pensar cada vez mais. Porque nós temos 3.000 moradores de rua na cidade, sendo que 25% são, segundo dados da prefeitura, usuários de crack. Nós estamos excluindo a parcela dos moradores de rua, a maior parte deles, que são pessoas corretas, são pessoas que estão passando por uma necessidade momentânea, mas estão lá batalhando para querer retomar sua vida. Só que existe, meus amigos, existe uma parcela relevante, a gente está falando de 1/4 da população em situação de vulnerabilidade, que é dependente química. E essa população invade essa parte, os dependentes químicos invadem para conseguir furtar os fios de cobre, a fiação, tudo que eles encontram de cobre, de ferro, para depois acabar entregando numa biqueira e consumir e sustentar seu vício. Consumir droga e sustentar seu vício. E muitas vezes voltam ao local do crime para acabar efetivamente usando a droga. Então, esse é um problema amplo. Não é só a gente ficar com uma justiça atenta para você reintegrar, com a polícia para você tirar. Você tem que parar a produção disso. Não é só enxugar gelo. Você tem que fechar a torneira. E aí que está o grande problema. Porque como que a gente pode conviver com... Imagina você ter uma residência, um imóvel da sua família, onde, por exemplo, seus pais moravam,
você já está com a sua família numa outra residência, num outro bairro da cidade. Seus pais moravam numa residência em determinado bairro, por exemplo, no Cambuí, e infelizmente seus pais vêm a falecer e a casa fica vaga. Você imagina que essa casa que seus pais moravam possa ser invadida e depredada? Você acha isso justo? Você acha que, por outro exemplo, que você tenha comprado com todas as suas economias uma residência no Cambuí, você tenha feito uma reforminha com um pouco que sobrou dessa compra, para você poder locar e ser o seu ganha-pão no fim de vida, a sua aposentadoria que você batalhou tanto para ter, e você comprou com o seu FGTS uma residência nessa área comercial, reformou, pôs para alugar. Depois vem um momento que o locador ele acaba entregando a casa. Entre você estar alugando e depois alugar de novo, ficou esse íntere e a sua casa é invadida, depredada, e você, para alugar de novo, tem que investir um dinheiro que você não tem. Você já imaginou essa situação? Você acha que é justo para essa família que investiu, para essa família que tinha seus pais morando na casa, que é um bem dessas pessoas que não necessariamente são ricos, que eles tudo bem, eles têm posses? Não necessariamente. Você imaginou uma situação? Você passaria pela mesma situação sem ficar revoltado com isso? Então a questão da invasão de residências, ela é forte. E mais do que isso, fora toda essa questão do drama do proprietário dessa casa, que, repito, não necessariamente é abastado, com posses, tem também o perigo, porque apenas no Cambuí, recentemente, já teve um incêndio numa residência devido muito provavelmente, usuários de droga que, em cachimbos e cigarros da vida, em cobertores que vai amontoando, deixaram cair uma brasa, alguma coisa, e a casa pegou fogo. Você imaginar o perigo para os vizinhos, prédios próximos à casa, que se fosse um incêndio de maiores proporções, podia ocorrer um problema maior, inclusive, nos prédios. Então, esse é um problema grande, esse é um problema que tem que ser evitado, e não apenas passa por você acabar colocando grades, você murar cada vez mais isso tudo, porque isso tudo é para você enxugar gelo. Uma coisa que a gente repara na região central, Taquaral, Cambuí, são casas que estão desocupadas por um pequeno momento, em que os proprietários são obrigados a colocar tijolo na porta e na janela. E mesmo assim não evita a invasão, porque a pessoa sobe pelo telhado, quebra o telhado, desce pelo forro e faz a festa do mesmo jeito. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, porque é um grande problema e a prefeitura tem sim que notificar o proprietário da casa. Existem algumas casas, inclusive, que pelo Conselho de Segurança, antes de eu ter esse programa na rádio, a gente já foi atrás da prefeitura para poder notificar diversas casas, principalmente na região do Cambuí, notificar os proprietários para que eles tomem providências, mas isso passa principalmente pela saúde pública e pela assistência social. O pessoal da assistência social sabe quem são a pequena parcela, nem tão pequena assim, oficialmente de 25% dos 3 mil moradores de rua. Eu estou falando de um número absoluto de quase 1.000 usuários de crack nas nossas ruas. Esses que são reféns de si mesmos, reféns do vício. E a assistência social que sabe o que cada
pessoa em situação de vulnerabilidade utiliza. Inclusive, segundo os dados oficiais da Prefeitura, 90% usam alguma substância, 25% crack. Mas você imaginar que é preciso fazer uma ação com essas pessoas. E essa ação, ela tem que ser casada com a Secretaria de Saúde. Porque as drogas, segundo a ONU, são um problema de saúde pública. E é preciso ter coragem de enfrentar isso. Porque senão, se você não enfrentar no início do problema, desemboca na invasão das casas, desemboca na epidemia de furtos nos comércios e residências. Então vamos ficar espertos quanto a isso. Bom, meus amigos, continuando nesse bloco, que é o bloco da segurança, é o bloco da degradação da região central, que eu quero pedir para você, envie o seu comentário, mande foto, fique esperto, veja o que está acontecendo, fica atento, contribua para o seu bairro, pensa no município, pensa na região central, evite, faça a sua parte para evitar a degradação da região central, contribua com o nosso programa, mande foto, vídeo, reclamação, opinião, mande qualquer ação que você possa contribuir para que a gente aborde os temas mais importantes. Sendo que um dos temas que a gente nos chamou muito a atenção foi a quantidade de residências, comércios e prédios, principalmente no centro, gradeando à sua frente. Nós temos um prédio na Barão de Jaguara, que já está, segundo informações, já está em processo de contratação da grade. Nós temos um comércio, que é um prédio histórico da cidade, que já gradeou, diversos outros pontos que as pessoas vão passando para a gente, e isso é um retrocesso urbanístico. Existem algumas pessoas que simplificam toda a situação e dizem que esses comerciantes, eles têm fobia de pobre e estão gradeando, estão se protegendo. Não. Nós reiteramos e enfatizamos um absoluto não sobre essas denominações que as pessoas simplificam sobre os comerciantes. Isso não é fobia. Eu pergunto para você, você por acaso já orçou com um pessoal para fazer um grade, portão? Quanto que é isso? Quanto que é você colocar uma grade de ferro na frente da sua casa? Antes de você achar que alguém vai querer, só por se incomodar, fazer um investimento desse tamanho, faça um orçamento na sua casa, faça um orçamento para a sua residência, quanto que é você fazer uma grade em toda a frente da sua casa? Aí você vai ver se você acha que qualquer pessoa faz isso só porque quer. Não. É porque existe o furto, é porque existe urina, fezes, é porque as pessoas estão afastando os seus clientes, assustando muitas vezes por abordagens incisivas, porque às vezes existem aquela parcela que está sob efeito de droga e que fica causando na frente do seu comércio, e daí ninguém vai querer entrar no seu estabelecimento, e aí você não vai vender, e aí você não vai levar o leite, o pão para sua casa, para sua família. Então, não é por desejo, não é por aporofobia, fobia de pobre, etc., higienismo, são besteiras que falam para minimizar a conduta dos comerciantes, dos moradores da região central. Não. Isso é por uma necessidade, uma infeliz necessidade, porque ninguém quer investir isso. E lembrando, faz um orçamento para ver quanto que custa, para você achar que alguém quer fazer isso só porque quer. Um exemplo que eu acho que é simbólico é daquela esquina do Clube Regatas, na Maria Monteiro com a Guilherme da Silva.
Clube Regatas lá ele tinha um muro alto, chapiscado, quem é mais antigo lembra. E alguns anos atrás, eles quebraram o muro, fizeram um avanço arquitetônico, ficou muito mais bonita aquela esquina. Fizeram sem o muro e botaram um jardim bonito, aquela entrada, que era a entrada de um centro de convenções lá do clube. E, de repente, um grupo de pessoas começou a se instalar lá, começaram a usar droga, começaram a acumular dejetos no bonito jardim que o clube tinha feito, até que o clube, inclusive, solicitou ajuda própria nossa, para que a gente possa tentar resolver a situação pelo Conselho de Segurança. Fizemos um ofício para que tirasse aquelas pessoas de lá, porque aquilo é uma área privada e existiam muitas crianças, meninas, por exemplo, que eu fazia aula de ginástica rítmica e tinham medo de passar por lá, porque muitas vezes passavam sozinhas, iam para o clube sozinhas sem os pais trabalhavam, moravam perto, iam a pé para o clube, mas tinham que passar por aquele espaço que estava, de repente, com uma pessoa com drogas, o acúmulo de sujeira, e o clube se viu obrigado a erguer um muro de vidro. Eles recuaram, no entanto, até que dos males o menor, o vidro deu aquela impressão de ser vazado, só que houve um retrocesso urbanístico. Esse mesmo retrocesso que a gente vê hoje na região central, com os comércios, casas e prédios colocando grades para evitar a invasão, para evitar que pessoas durmam em ambientes privados, o acúmulo de sujeira, o cheiro de urina, de necessidades. Então, tudo isso passa, repetindo, por uma atuação forte da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, para você pegar essa pequena parcela, que não é tão pequena assim, de dependentes químicos, de pessoas que são reféns de si mesmas, por causa do vício das drogas. Aquelas pessoas que estão num vício do crack, não é qualquer droga. Aquele 25% dos que estão no vício, presos ao vício da droga, uma das drogas mais potentes de todas, mais viciantes, que é o crack, que mais degrada uma pessoa, e por degradar a pessoa, degrada toda uma região. Essa porcentagem precisa ser trabalhada com mais ênfase pela assistência social, com a saúde, e nós defendemos a internação involuntária dessas pessoas. Aquelas pessoas que estão há muito tempo, comprovadamente há muito tempo, com mais do que 6 meses, mais do que 1 ano que seja, aí é uma análise dos profissionais, mas que seja estabelecido, enquanto eles vão fazendo as entrevistas, criando vínculos e pegando informações com esses dependentes químicos, que a secretaria possa definir quem é usuário de crack há tantos meses. Este sim, nós vamos acionar um médico da Secretaria de Saúde, que vai atestar, porque nós temos a comprovação histórica que ele está dependente da pior das drogas, e aí sim a gente vai fazer um encaminhamento para que ele possa se desvencilhar desse problema. E aí sim, dando um acompanhamento com a família, com comunidades terapêuticas, com tratamento, com capacitações, tentar trazer ele de volta à vida, ao convívio comum com as pessoas. Isso é muito importante e é por isso que a gente defende toda essa ação com ênfase nessas pessoas, uma ação com empatia, porque tudo isso é com a maior das empatias com essas pessoas, porque essas pessoas, elas têm uma vida e hoje elas não estão vivendo essa vida, hoje elas estão refém das drogas. Meus amigos, no próximo bloco, vou pedir para você aguardar
uma ou duas músicas que a gente volta com uma entrevista imperdível. Lembrando que o programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz, toda semana a gente entrevista alguém e essa entrevista tem a ver com uma pessoa que possa ter sofrido com um furto, que tem um comércio que foi invadido, teve um prejuízo, que atua junto com a segurança, sempre abordando uma ótica em que a gente possa alertar as pessoas para que situações como as que a gente vai retratando não se repitam. Então, aguarda mais um minutinho e a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Um grande abraço. Estamos apresentando Nosso Bairro. Meus amigos, estamos de volta aqui no terceiro bloco do programa Nosso Bairro com o Eduardo Cruz. Como vocês sabem, nesse terceiro bloco, eu costumo convidar empresários, pessoas que sofreram com o furto, porque a gente comenta com todos os amigos que essa questão do furto, ele é considerado pela justiça como, inclusive eu peço desculpa pelas motos que eventualmente possa passar, porque especialmente nesse programa a gente está fazendo aqui no comércio dele, fica aberto para a rua, passa o trânsito, isso é normal, vai ser um programa muito especial. Só que, voltando à questão do furto, a justiça do Brasil, ela que a gente considera extremamente garantista, ela considera o furto como de pequeno potencial lesivo. Ao contrário do roubo, que ele é incisivo, ele existe uma violência, no furto ele é sorrateiro, não existe a vítima no local, então acaba que a justiça interpreta como leve e acaba na audiência de custódia, via de regra, liberando o meliante quando ele é preso, até em flagrante, quando é o furto, ele acaba sendo liberado. E uma tecla que a gente bate fortemente, constantemente, é de que o furto, ele é sim de grande potencial lesivo para a pessoa que sofre o furto, para as famílias que são envolvidas, que sofrem com isso, por exemplo, dos donos do estabelecimento, para os funcionários que muitas vezes podem até perder seu emprego devido ao impacto desse furto. Então, não é algo simples. É algo muito importante que deve ser levado em consideração, inclusive pela justiça, quando o meliante ele faz um furto ainda mais em grandes proporções, que inclusive foi o caso. Então aqui eu quero apresentar o Eduardo, meu xará. Bem-vindo, Eduardo, meu amigo. Boa noite, Edu, tudo bem? Eu queria que você se apresentasse aí para todos, por favor. Vamos lá, meu nome é Eduardo, xará do Edu. Sou comerciante aqui do Cambuí e faço das palavras dele as minhas. Realmente o furto não é tão pequeno quanto muitas pessoas pregam. Fui vítima e sei muito bem do que ele está falando. É isso aí. E eu queria comentar sobre esse caso que foi emblemático, né, Edu? Porque nós temos um grupo de empresários no Cambuí e quando o Eduardo passou as fotos do que houve, me chamou muita atenção. A gente inclusive fez uma mobilização de empresários para a gente poder prestigiar a retomada dele, porque foi muito grande o estrago quando entraram e fizeram toda essa bagunça, a devastação do local na época, né, Eduardo? E aí, hoje a gente olha todo totalmente estabelecido, bonito de novo, nem imagina o que você sofreu. Conta um pouco o que houve. Sim, foi um furto teoricamente rápido, entraram na madrugada, a região que nós ficamos é uma região um pouco mais tranquila nesse período noturno e provavelmente fizeram um corte da energia elétrica, da internet e com isso o alarme não disparou. Isso fez com que eles ficassem um tempo maior no local. A maior parte do furto foi elétrico, fios elétricos, e fora a destruição gratuita, né? Muitas vezes eles procuram objetos de valores e não encontram, e com isso eles acabam ficando um pouco irritados, talvez com o uso de drogas, e acabam quebrando coisas das quais eles nem levam e nem fazem uso, né? Então quebraram pratos, copos, fora o estrago gratuito do estabelecimento em si. Isso eu acho que é um absurdo. Você imaginar, quem aqui já construiu, quando fez sua própria casa, passou
os fios, sabe o quanto que é um investimento alto você investir na fiação de uma residência. Você imagina você investir o seu dinheiro, que muitas vezes você economizou durante toda a vida, né? Você está preparado para fazer, você compra uma franquia, tem a taxa de franquia, você investe em imobiliário e de uma hora para outra, da noite para o dia, você ter que trocar de novo a fiação. Foi toda a fiação no caso? Não foi toda a fiação. Porém, pouco da fiação que foi furtada causou um estrago suficiente para a gente ficar quase uma semana fechado. O grande prejuízo do furto, além propriamente do que eles levam naquele dia, naquele momento, é o período de reconstrução. Então, no dia seguinte, a gente chega para trabalhar, a gente não tem energia elétrica, a gente tem um estabelecimento totalmente destruído. Então, logo a gente necessita fazer uma obra, comprar esses materiais tudo de novo. Isso demanda tempo. Nós ficamos mais ou menos uma semana com o estabelecimento fechado. Digo isso porque, na minha opinião, esse é um dos maiores prejuízos financeiros. É aquela semana que você fica totalmente isento de venda. Com certeza, e é o tipo de situação que a gente não imagina. O cidadão comum, quando escuta falar de um furto, não imagina, furtaram o cano de cobre do ar-condicionado de um estabelecimento, que é algo rotineiro, absolutamente comum. Você imaginar que o estabelecimento precisa do ar-condicionado para operar e os dias que ele fica parado quanto a isso, não entra na conta do cidadão comum que fica sabendo de um roubo, né, de um furto. Então isso é importante cair essa ficha e essa informação que o programa proporciona para que a gente saiba tudo que envolve o furto, o roubo, quando existe esse crime contra um estabelecimento, contra uma residência, contra um condomínio. E no seu caso, financeiramente dizendo, foi difícil? Em quanto tempo você teve que se recobrar? Quanto tempo você teve que segurar, apertar? Teve que, por exemplo, mandar alguém embora no período? Demitir? Contratou só depois? Como foi essa situação financeira? Financeiramente falando, foi terrível. Felizmente, a gente tinha um capital de giro que conseguiu segurar a pior parte. Felizmente, também, a gente não precisou se desfazer de funcionários e até quero agradecer esse momento que eles também fizeram parte dessa reconstrução, eles ajudaram o tempo todo, eles fizeram questão de estar junto, ajudaram na limpeza, ajudaram em todas as questões. Além de tudo isso aí, o que fez também essa reconstrução ser um pouco mais rápida foi a união dos comerciantes do bairro. Como o Edu já bem disse aqui, todos eles se reuniram aqui na creperia, deram um ânimo, um novo fôlego para nós, isso é muito importante, isso não é dinheiro que compre, e fez com que a gente ficasse mais animado para que essa reconstrução fosse cada vez mais rápida. Então, financeiramente foi ruim, não sei calcular exatamente qual foi o valor, porque como eu disse, a gente fica uma semana fechado, a gente tem que comprar produtos novamente, a gente gasta com mão de obra. E até quero ressaltar aqui que eu escutei bastante, viu, Edu? Muitas pessoas falam, mas tem seguro. Tem seguro. Mas o seguro tem uma burocracia muito grande para você conseguir receber. Esse é o primeiro ponto. Demora bastante. E segundo, que o seguro ele não cobriu nem 30% do nosso prejuízo. Fui descobrir depois de ser furtado que o seguro não cobre danos elétricos. Então toda a manutenção que a gente deu de elétrica na loja, o seguro não cobriu. Bem como os materiais que foram furtados, que a maior parte foi elétrico. Você vê, a gente está aqui com um empresário que estava precavido, ele tinha um fluxo de caixa que ele conseguiu assimilar isso. Mas você imagina uma pessoa que não tem esse fluxo de caixa. Você imagina uma pessoa ter um prejuízo grande de um momento da vida dele que ele tem acabado de investir. Eu confesso para vocês, e é um exemplo que eu sempre passo para os amigos. Existem pessoas que não enxergam muitas vezes, no momento de adversidade, caminhos. Então, de repente, existem, Eduardo, pode até existir um empresário que está atrasado a escola do filho, está com um financiamento que ele já está acumulando parcelas que não pagou. Se acontece uma situação dessa, existem pessoas que não vê outra saída, inclusive pode até tirar a própria vida, porque se encontram numa situação de desespero, sem saída, sem futuro, e pode
o pior acontecer. Por isso que a gente bate nessa tecla de entender o que aconteceu, de mostrar para os amigos que estão aí, você que está dirigindo o seu carro, você que está escutando a rádio Life FM 97.7, você que está na sua casa escutando a rádio, ou você que acompanha nossas redes sociais. É bom você acompanhar o nosso programa para poder entender tudo o que acontece, tudo que envolve um furto. E aí eu aproveito para perguntar para você, Du, e psicologicamente, como que foi o impacto? Esse é um ponto importante. Nós falamos do prejuízo financeiro, que é ruim, não vamos negar isso, mas o prejuízo psicológico é o pior. A gente perde noites de sono, eu, falando de mim nesse momento, por diversas noites, quando dormia, ligava o celular para abrir câmera. Será que está tudo bem? Será que tem alguém rondando o estabelecimento? Será que vão invadir de novo? Porque a gente sabe que é algo comum. Depois da primeira invasão é normal ter a segunda, a terceira. Graças a Deus não aconteceu de novo com a gente, foi essa única vez. Mas o prejuízo psicológico realmente, de fato, é a pior parte. Eu passei diversas noites em claro, olhando câmera, preocupado. Algumas vezes ligava para o segurança noturno do bairro, de uma movimentação estranha, dá uma passadinha lá, por favor, dá uma olhadinha, vê se está tudo bem. Então, psicologicamente, a gente demora um pouquinho para se recompor. Durante o dia a loja é bem tranquila, então creio que a pior parte realmente foi essa parte noturna aí, que demorei bastante tempo para me recompor. E voltar ao local, você encontrar do jeito que encontrou, aquela retomada no ambiente de trabalho, como que é aquele negócio de zerar tudo e respirar fundo e falar assim, vou ter que arrumar tudo isso aqui e seguir em frente? Edu, quando me ligaram, me contaram o estrago que eu tinha feito, eu falei, estão exagerando. Eu cheguei, eu abri a porta, eu vi, falei, meu Deus, não exageraram não. O estrago foi grande, a gente segura o choro, vamos dizer assim, né? Porque realmente é uma tristeza muito grande. Foi tudo que você falou. A gente trabalha anos, a gente se dedica parte da vida, parte dos nossos investimentos nesse negócio, que é tudo que a gente tem, né? A gente depende disso. E quando a gente chega, a gente vê esse sonho destruído, a primeira coisa que passa na cabeça é a vontade de desistir. Passa, não tem como dizer que não. Só que aí, com o passar do tempo, a gente vai se recompondo, os amigos, os empresários, todos os comerciantes do bairro, eles vão dando palavras de força pra gente, que são valiosas, e a gente vai se recompondo e a gente vai colocando a casinha no lugar. Mas a primeira impressão que eu tive quando eu entrei, eu falei, meu Deus, não acredito que está acontecendo. Eu já botei na minha cabeça que eu ia demorar alguns dias para colocar a loja no lugar. Felizmente, como você bem disse, hoje já está legal novamente. E nem parece que a gente passou por tudo isso, né? Ó, escutando, não tem como deixar de ficar até emocionado, porque tem muitas pessoas que falam, empresário do Cambuí é rico. Não, para eles isso é fichinha, isso daí faz parte, tem que estar tá no custo, porque lá é caro e é isso, aquilo. E eu quero, inclusive, fazer um link com a família, porque eu sei que a sua esposa ajuda bastante, aqui você, né, tá sempre presente. E como foi dentro de casa para vocês falarem assim, olha, vamos se organizar, vamos reduzir aqui, não vamos sair ali. Como que é isso para você conseguir tocar para frente também? No primeiro momento, ela tem a agenda dela, porque ela tem uma outra profissão, ela é nutricionista. O primeiro momento foi desmarcar todas as consultas que ela tinha do dia. Então, ela também teve esse prejuízo. Mais, né? Prejuízo. Ela também teve esse prejuízo. Ela desmarcou todas as consultas, ela veio aqui, me ajudou e falou, não, vamos junto, vamos reestruturar isso aqui. Então, teve essa participação especial dela, também esse prejuízo por parte dela, mas pouco a pouco a gente junto foi colocando a casinha no lugar de novo. Tirando essa parte financeira, a gente conseguiu conversar bastante, um dá força para o outro, que penso que tem que ser assim, né? Para a gente levantar mentalmente falando, né? E uma coisa que eu queria saber, porque a gente fala do Cambuí, o Cambuí é grande, a gente está localizado aqui perto da Rua dos Alecrins, assim, mais ou menos uma esquina das Alecrins com a Norte-Sul. E aqui nessa região, existem outros empresários que também, sem dar detalhes sobre cada
cada comércio, mas que também foram furtados. Isso é recorrente nessa região do Cambuí? Como que você entende a sua vizinhança, como que está? Edu, eu acredito que seja recorrente não só nessa região, como no Cambuí inteiro. Sim, tiveram outros vizinhos que foram furtados, furtos parecidos com o meu, todos eles com as mesmas características, são pessoas, são usuários em situação de rua, que na hora do vício acabam invadindo esses locais na madrugada e levam o que dá, levam o que tem valor para eles fazerem uso da substância que eles utilizam, né? As características são semelhantes, os prejuízos também, e acredito que seja algo não só exclusivo desse pedaço específico do bairro, como do bairro todo. E você citou aqui que existe muitos casos em que é invadido uma vez, mas depois é invadido segunda, terceira vez. Isso você também sente que existe? Sim, a gente teve casos, inclusive nessa rua, da mesma pessoa furtar o mesmo estabelecimento por mais de uma vez. Vou até falar uma coisa um pouco chata aqui, mas a pessoa que nos furtou, ela dormiu do lado da loja por mais de uma semana. A gente tinha imagens, a gente sabia quem era, a polícia sabia quem era, mas como não foi flagrante, não tinha o que fazer. E a gente teve que viver com esse caso até um pouco engraçado, né? Por diversos dias. A gente chegava para trabalhar no horário noturno e a gente via a pessoa dormindo do nosso lado. A pessoa que furtou a gente na madrugada. Que situação revoltante, né? Essas são umas pérolas que existem aqui no Brasil, não só em Campinas, toda a grande metrópole sofre com isso, que é aquela parcela dos moradores de rua que dependentes químicas acabam furtando para garantir o sustento do seu vício. E isso é uma coisa que a gente, até peço desculpa, está passando um ônibus agora, os amigos sabem que a gente está aqui no comércio, frente para a rua, isso faz parte do ambiente. Mas o que deixa a gente muito triste, né, é saber que não é só uma questão de segurança, desemboca na segurança, mas basicamente todo esse sofrimento que tanto a pessoa que está na rua tem, quanto os comerciantes, os moradores, a vizinhança sofre junto, isso é ocasionado basicamente por um problema de saúde pública. Porque você sabe, Eduardo, que a droga ela é considerada pela ONU um problema de saúde pública. Então acaba tendo desembocando na segurança, mas a história, o início disso tudo é a saúde pública. Você acha que os empresários cada vez mais estão tendo essa consciência de que dentro da esfera do poder público a origem disso tudo está mais na assistência social, mais na saúde? Sim, sem dúvida. Agora, também voltando a uma questão sobre gastos, né? Você comentou que vocês têm aqui na região um segurança, que vocês pagam, você ligam. Era um gasto que você estava prevendo quando você abriu o seu comércio? Edu, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? E a gente que está na rua tem essas surpresas a mais. Então, um gasto forte de quem tem comércio na rua é com segurança. Então, é sistema de alarme, são grades, são seguranças noturnos, sistema de monitoramento. Então, quando a gente vem para a rua já sabendo desse histórico da região, do bairro, da cidade, vamos dizer assim, né, a gente já tem esse investimento em mente, sim. O que a gente não tem é esse prejuízo do furto. Mesmo tendo todos esses sistemas de segurança que eu citei aqui, a gente não imagina que vai acontecer o que aconteceu comigo e com tantos outros colegas de profissão. Mas na questão de segurança, sim, a gente já tem em mente todos esses investimentos. Pois é, meus amigos. Mais uma entrevista com um amigo, um empresário, mais um guerreiro aí que, diante de tantas adversidades, luta para sobreviver. E eu queria, Eduardo, que você desse as palavras finais aí para os ouvintes da Rádio Life FM, para quem acompanha nosso canal no YouTube principalmente, de qual que é a sua perspectiva para frente. Porque o que eu acredito é que a gente
pode até sofrer, mas a gente não pode deixar de acreditar. E como que está a sua noção, já caminhando para se despedir também dos amigos, mas como palavras finais, qual é a sua perspectiva de mudança, de resolução do problema nesse nosso Brasilzão? Como o Edu bem disse, a gente tem que acreditar. Penso que o empresário brasileiro vive de fé, então a gente tem que ter fé por dias melhores. Queria agradecer a todos os ouvintes e agradecer também o convite do meu xará e deixar um abraço para todos aí que nos prestigiou. Muito bem, meus amigos, que honra aqui estar com o Eduardo. Agradeço a participação de vocês, os ouvintes da Rádio Life FM, e até o próximo programa, sexta-feira que vem, às 8 da noite, no nosso bairro, com o Eduardo Cruz. Um grande abraço. Você ouviu Nosso Bairro com Eduardo Cruz.